Olá a todos, bom dia. Fiquem à vontade de se apresentar no chat, colocarem aí seus LinkedIn, falarem de onde vocês estão falando. Acho que é sempre bacana saber a nossa abrangência, quem se sentir à vontade, claro. Vamos aproveitar esse momento já para nos conectarmos. Nessa manhã tão rica aqui de conteúdo, a gente preparou essa atividade com bastante afinco. O pessoal da CBA mais G, o Eric nos ajudou nessa construção, um apoio super importante para entender as temáticas aí do festival, um evento tão grandioso, né, o principal evento de inovação do mundo. Aproveitar também me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou a Raquel Elias. Hoje eu estou na frente de marketing e negócios aqui da Abre, faço muito essa construção de relacionamento, entre os nossos associados e as oportunidades da associação. Também fico de olho em tudo que está acontecendo aí no mercado. E já já também o Paulo, se quiser se apresentar, Paulo agora, mas depois também vou te convidar para se apresentar, eu acho que é importante. Legal, bom dia pessoal. Eu sou Paulo de Castro Reis, sou diretor executivo da Conexpand, uma consultoria para inovação e internacionalização de negócios e também governança corporativa. E estou muito contente de estar trabalhando junto com a Raquel aqui, com a Abre, nessa iniciativa do Abre Inovação. Muito bom. Pessoal, vou dar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal se conectando, né? A gente mantém sempre isso aqui tudo no horário certinho. Afinal, é um evento online, as pessoas se conectam de todos os lugares. Caso queiram convidar outras pessoas para estarem conosco, para ter acesso também a esse conteúdo, por favor, fiquem à vontade de compartilhar o link, tá? Com as pessoas que vocês conhecem, com os seus times, alguém que possa se interessar com o conteúdo, eu acho que é super importante. Essa iniciativa da Abre Inovação, ela é aberta para todo o setor, ela não é exclusiva para os associados. Então, quem tiver interesse, que vocês entendam que gostaria de se conectar com o conteúdo, por favor, podem convidar, são todos muito bem-vindos. Bom, Paulo, vamos começar. Bom dia, mais uma vez a todos. Eu sou a Raquel Elias, sou gerente de marketing e negócios aqui na Abre, já estou na Abre há 15 anos e um prazer enorme começar essa manhã aqui com vocês, trazer esse conteúdo tão rico em parceria com a CBA B mais G, né? Se não fosse o apoio aí do Eric, não estaríamos aqui hoje. Então foi muito bacana construir esse evento com um parceiro tão bacana. Eu vou fazer uma introdução muito simples, muito rápida da Abre, tá? Para que a gente não perca nada de tempo dessa manhã tão importante, né? Comentando que essa iniciativa é da Abre Inovação, que é uma frente nova, uma frente estratégica da Abre, recém-lançada. E já já o Paulo de Castro, meu parceiro aí nessa jornada, vai contar para vocês um pouquinho o nosso objetivo e o propósito da área. Bom, para quem não conhece a Abre, né, temos muitos associados aqui nessa manhã e alguns não associados também. A Abre é muito mais do que uma entidade, é um hub de conexões, é um hub de network. Nosso propósito é calcado em fortalecer o negócio dos nossos associados, em mapear tudo o que está acontecendo no mundo e materializar isso em atividades que tragam conteúdos ricos para as nossas empresas associadas e para todo o nosso setor, oportunidades para as pessoas se divulgarem, se conectarem.
E também oportunidades das empresas se divulgarem e acessarem prospects, clientes, parceiros, enfim. É um grande ponto de encontro do setor, mas muito mais do que isso, uma entidade que fortalece toda a cadeia de embalagem aqui no Brasil. Se alguém tiver mais interesse em entender como é que funciona a Abre, mesmo alguém que for associado, né, que não conhece todos os nossos benefícios, todas as nossas oportunidades, eu fico à disposição. Tá? Vou colocar no chat o meu e-mail, o meu telefone, para que vocês possam me acessar ou depois desse encontro ou em algum momento mais oportuno. Acho que vale lembrar o nosso maior evento, né, o maior evento aí, mais importante evento do setor, que já acontece na próxima semana, dia 9 e 10 de abril, mais de 900 pessoas inscritas, um grande ponto de encontro, então já acontece na próxima semana. Convido vocês a conhecerem nossa área de cursos, cursos específicos para os times de embalagem, de desenvolvimento de toda a cadeia, não necessariamente para quem trabalha exclusivamente com embalagem, mas super importante para quem está nesse ecossistema. Temos alguns outros cursos de mercado, como prospecção, gestão em vendas, tão importantes quanto, então, só entrar em contato com a Edna, tem os cursos em company, que a gente conta para vocês como que tudo isso funciona e como vocês podem fazer para participar. Associados sempre tem uma condição aí especial para atuar nessas frentes da Abre. Lembrando que as inscrições do prêmio já estão abertas. O prêmio esse ano faz 25 anos, é um marco histórico super importante aí para o nosso setor. Então participem, tragam seu projeto, né? Venham sentir assim essa sensação e essa potência que é ganhar um prêmio da Abre, né? Para ter mais visibilidade no nosso setor. Venha junto conosco trazer a sua inovação, trazer a disrupção do seu projeto para a cadeia aí de embalagem. Aí comentando um pouquinho os nossos projetos, né, de impacto que hoje a Abre tem estado à frente. O Lupinha é um projeto que ajuda o consumidor a entender o descarte correto da embalagem, né, entre outras frentes. É uma ferramenta já acessível, né, para pessoas cegas e de baixa visão. Vale a pena conhecer, entrar no site do Lupinha e entender como ele funciona, ou acessar a Isabela Salibi, que é a nossa gerente de sustentabilidade e projetos especiais, que ela vai ter maior satisfação de contar para vocês toda essa jornada do Lupinha, como que ele pode apoiar as marcas nessa orientação do descarte correto das suas embalagens. Um pouco mais sobre o projeto, para vocês conhecerem, alguns aqui já conhecem. A frente Abre Sustentabilidade tem lançado constantemente muitas cartilhas de referências para o setor. Fiquem à vontade, né, de acessar o QR Code e baixar as duas últimas ferramentas que foram lançadas no finalzinho de 2024. Em breve a gente vai ter mais novidades. Fiquem atentos aí às atividades do Abre Sustentabilidade. E eu queria convidar o Paulo para falar um pouquinho do Abre Inovação. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. E, de novo, obrigado por estar comigo nessa jornada. Você está mudo. Clássico. Bom dia, Raquel. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu trabalhei mais de 10 anos na indústria de embalagens, associado da Abre por mais de 10 anos na indústria plástica e também na indústria de vidro. E depois, os últimos 10 anos, fui diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ajudando empresas em projetos principalmente de internacionalização ou de inovação. E agora é um prazer estar trabalhando mais ativamente de volta à Abre, né, liderando esse projeto junto com a Raquel, que é dessa frente Abre Inovação. Então, falando um pouco do que a gente, dos objetivos dessa frente, a ideia é colaborar para aumentar a competitividade do setor de embalagens, facilitando o acesso das empresas a soluções inovadoras, conectando os associados da Abre a tecnologias emergentes, a incentivos fiscais, ecossistemas de startups, centros de inovação. Então, justamente promover essa conexão com o que está acontecendo de novo. Esse evento é um exemplo disso.
E agora a gente vai, no próximo slide, comentar um pouco mais especificamente as diferentes áreas de atuação dessa frente Abre Inovação, que inclusive esperamos contar com a presença de todos vocês, com a participação ativa. A gente tem uma área de gestão de conteúdos, então lançamos dentro do site da Abre uma página específica relacionada à inovação, e a ideia é compartilhar artigos, podcasts, newsletters dentro do site da Abre, promover networking e conexão através de eventos potencializadores, rodas de conversas, encontros temáticos, a exploração e benchmarking aí com visitas técnicas a missões e eventos externos, facilitar o acesso à inovação, mapeando os ecossistemas de inovação e promovendo a aproximação entre esses ecossistemas e os associados da Abre, e também promovendo parcerias e identificação de incentivos fiscais e fundos de fomento que apoiem as empresas a se modernizarem e a incorporarem novas tecnologias nos seus processos produtivos. Então, próximo. E aí, só para... A gente nem começou esse evento, mas já estamos pensando no próximo. Então, eu queria que vocês já reservassem na agenda o nosso próximo evento, que será no dia 24 de abril, na parte da manhã, no mesmo horário desse aqui. Em breve mandaremos mais detalhes, mas seria interessante já bloquear a agenda. Obrigado. Mudo, Raquel, agora é você. Ainda bem que você está aqui, né? Bom, pessoal, muito obrigada. Então, agora eu gostaria de convidar a Amanda Guiar, que é Head de Marketing e Sustentabilidade da Lindóia Verão, para começar essa nossa manhã rica em conteúdo. Amanda, seja muito bem-vinda. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, super bem, Amanda. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Bom dia a todos. Raquel, obrigada pelo convite de estar aqui, dividindo um pouquinho do que eu vivi lá no SXSW. Bom, fica à vontade para compartilhar sua tela. A gente aguarda um minutinho para ver se está tudo certinho. Vamos deixar você à vontade. Beleza, obrigada. Foi para o último. Vou voltar aqui só um minutinho, gente. Vocês vão ver de trás para frente, olha que legal. Vocês estão tendo um Foram spoiler. certinho. Foi. Bom, gente, para quem não me conhece, acredito que a maioria das pessoas não me conhecem, eu sou a Amanda Guiar, sou Head de Marketing e Sustentabilidade da Lindóia Verão. E antes de eu falar um pouquinho de como foi o evento do SXSW, eu quero apresentar a Lindóia até para vocês entenderem um pouquinho da empresa e o que eu procurei ver lá no evento. A Lindóia Verão é uma marca de água mineral brasileira, uma das primeiras a serem comercializadas aqui no Brasil. Ela foi fundada em 1951, tem uma história super rica. A gente tem mais de 70 anos de mercado. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade da nossa história é que a nossa água foi para a Lua. A NASA entrou em contato com a gente, então, né, com as pessoas da empresa ali perto de 1969, quando eles estavam procurando os melhores produtos para levar para a missão Apollo 11. E a nossa água foi para lá, eles compraram 10 dúzias de água mineral nossa. A gente acredita que isso se deu muito por conta da importância que a nossa água mineral tinha ali para a região. Ela é uma água mineral com muita qualidade, foi inclusive atestada essa qualidade por Madame Curie ali na década de 30, porque as pessoas vinham para a região para tomar da água mineral, para fazer banhos termais. Quem conhece o circuito das águas paulistas,
sabe que ali as pessoas vão para beber da água e para fazer terapias com água. E Madame Curie, que era química, ela ganhou o Prêmio Nobel de Química, estudava sobre a radioatividade da água. Quando veio ao Brasil, foi convidada pelo então prefeito da cidade de Águas de Lindóia para testar a qualidade da água. E realmente ela viu que era uma água que tinha bastante radioatividade natural e que isso trazia benefícios para o organismo. Bom, desde então, a gente continua a nossa trajetória no mercado brasileiro, extraímos água da mesma fonte há 70 anos, há mais de 70 anos, e a gente é pautado em pilares como tradição, qualidade, inovação. Aqui eu posso mostrar para vocês o nosso portfólio. Só voltando 15 anos, eu consigo mostrar várias inovações que a gente foi pioneira no mercado de água brasileiro. Não sei se vocês veem o meu mouse, mas aqui a gente tem a embalagem fitness, que fomos pioneiros com essa tampa Sport Cap, essa embalagem é de 240 ml, que a gente substituiu o copo plástico, ela faz um super sucesso. A primeira água Kids com tampinha Sport Cap também, que ajuda as crianças a tomarem água. E a primeira água termal brasileira, a gente também lançou. Então, o nosso DNA também tem inovação e também tem sustentabilidade. E eu digo que tem a sustentabilidade no nosso DNA e desde sempre, porque a gente trabalha com um bem mineral natural, a gente entende a nossa importância ali no meio ambiente e como as nossas ações realmente impactam e a importância de se preservar o meio ambiente. Eu não vou me alongar muito nas ações, mas a gente, desde 2020, a gente começou a centralizar elas dentro de uma área, que é a área de sustentabilidade. Essas ações não começaram em 2020, são ações que a gente tem desde antes, muito antes. A gente só centralizou numa área para que a gente pudesse olhar com mais cuidado, traçar metas, para que a gente pudesse minimizar nosso impacto como empresa no meio ambiente. Eu vou só enaltecer 3 projetos principais que a gente está fazendo hoje em dia. A gente tem a parceria com a Eu Reciclo desde 2017, que garante que a gente está de acordo, em conformidade, né, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas esse ano a gente está saindo com 100% de compensação. Então, 100% do que a gente produz, a gente está compensando em parceria com a Eu Reciclo, para, mais uma vez, a gente, como empresa, tentar minimizar nosso impacto no meio ambiente. A gente também está saindo com o nosso inventário de carbono, nosso relatório de sustentabilidade, e foi mais ou menos dentro desses macro temas, né, que eu trabalho, que eu fui para o SXSW procurar novidades nessas áreas. Quando eu ouvia falar de SXSW, eu acreditava que era muito mais voltado à tecnologia, tendências, inovações, e aí eu entendi que não, né? Eles abordam todos esses temas, e dentro desses temas, eles desenvolvem as palestras, né? Então, tem muita palestra durante o dia, e você pode traçar a sua estratégia, que eles falam, né? Se você quer assistir mais palestras, se você quer fazer mais network, se você quer ir atrás das ativações. As ativações de empresas são muito legais também, dá para tirar muita ideia. Realmente as marcas investem para estar ali na cidade de Austin e ter esse contato com o consumidor, com o cliente. A gente vê desde, eu pelo menos vi, né, desde marca de pimenta até marca de tênis, dando uma marca nova de tênis de esporte, dando tênis para as 100 primeiras pessoas da fila, a JBL dando caixinha de som e sempre fazendo ativações. É muito legal, assim. São dias que você fica imerso mesmo ali
em atualidades, né? Em assuntos super atuais, e é uma imersão em conhecimento. Eu adorei. E eu quis trazer para vocês um pouquinho de um overview rapidamente do que eu vi, né? Do que eu achei que foi meio que um macro tema. Essas pessoas foram alguns dos palestrantes, né? Principais, com algumas frases que eles de efeito ali. O que eu senti desse SXSW é que inteligência artificial foi o grande tema, né? Obviamente, é um assunto super em alta, mas mais que isso, como que vai ser o nosso futuro com inteligência artificial? Como que vai ser as relações do trabalho? A gente vai ser, todo mundo vai ser substituído por máquinas ou não? Quem é que vai ser o profissional que vai se destacar? A gente vai ser mais generalista, mais especialista? E, na verdade, eles falaram que vai ser o contrário. Seremos mais generalistas, menos especialistas, e quem vai se destacar serão as pessoas que vão saber usar a inteligência artificial a seu favor. Eles também trazem muito essa questão das relações sociais, como é que ficam as relações sociais, a importância das relações sociais para a saúde e para a longevidade. A longevidade também foi um tema forte, porque hoje a gente entende que a gente vive mais, mas que a gente também pode aproveitar mais a nossa velhice, né? Não significa que a gente vai ficar estagnado, a gente pode viver bem e pode produzir até o final das nossas vidas. Então, como é que vai ser essa longevidade? E que as relações sociais são muito importantes para que a gente viva bem o final da nossa vida, assim. Foi muito legal e no final eu entendi que tudo também trazia para essa questão de conectividade, de relacionamento. E uma palestra que eu adorei, e aí é mais da minha área de marketing, foi uma palestra de uma empresa australiana, que chama Zoom Futures. Eles falaram sobre as macro tendências de brand experience e também de design para 2025. E no final, tudo acaba sendo na questão relacionamento com pessoas. Eles mostraram que hoje em dia não adianta, como marca, a gente colocar só nosso logo, estampar nosso logo e colocar uma celebridade, alguma pessoa famosa ali para fazer o marketing da nossa empresa. Não, a gente tem que se conectar num nível emocional com os nossos clientes. Por quê? Porque isso traz ressonância de marca. Num mundo hiperconectado, em que a gente é bombardeado de informações 24 horas por dia, o que faz a gente lembrar de uma marca é justamente se ela se conecta nesse nível emocional ou se ela faz algo que a gente vai lembrar dentre todos os outros assuntos que a gente viu durante o dia. Então, eles dividem em 5 macro temas, tá? Aqui, eles falam da nostalgia, que hoje é uma tendência, essa questão das pessoas terem uma percepção de que o passado foi muito melhor do que ele realmente foi, talvez. E como marca, você se conectar com esse passado faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis num ambiente que está se mudando muito e que tem muita incerteza. Então, elas gostam de voltar para essas marcas que trazem algum tipo de lembrança afetiva e nostálgica para elas. Então, a gente vê a Disney trazendo novos remakes, aliás, de filmes antigos dos anos 90 e 2000, as marcas de moda trazendo modelagens antigas de volta, peças mais vintage. Eles também falam da questão de que os baby boomers eles estão envelhecendo e os millennials e a geração Z estão descobrindo o que era legal para os baby boomers, né? Que assim tem muita gente que tem coleção de coisas antigas, então essas coisas antigas vão voltar a ser legais, mas muito porque traz essa sensação de conforto e de conectividade. A outra macro tendência que eles falam é no nível emocional, você de alguma forma
você fazer um cross da sua marca com alguma outra ou personalidade ou outra marca que seja o oposto de você, assim, fazer uma coisa bem fora da caixa. Mas por quê? Porque isso vai trazer uma ressonância de marca. Eles até deram um exemplo das Olimpíadas, não sei se vocês viram a abertura, em que teve uma banda de metal que tocou ali na frente, se eu não me engano era o Lorangerie, né, onde Maria Antonieta ficou presa. Então, assim, duas coisas que são completamente diferentes, uma coisa super clássica com a banda de rock, mas que, independente das pessoas gostarem ou não, criou-se uma ressonância de marca, né? Então, eles falam que essa criatividade é muito importante hoje em dia para você se conectar, você ser autêntico, né? Eles falam. A terceira macro tendência, que é mais sensorial, é a questão da volta dos trabalhos manuais, como uma fuga que as pessoas estão procurando para uma fuga da tecnologia ali, né? Para poder se desconectar, para poder ficar um pouco fora dessa loucura e ficar mais presente no agora. Está tendo uma procura muito grande de aulas de cerâmica, pintura, artesanato, e as pessoas estão dando valor para comprar produtos que sejam manufaturados ali, que sejam de uma coleção especial, porque foi feita por um artesão X, que teve um cuidado, ou comprar coisas que elas têm que fazer ali manualmente. Eles falam até do novo analógico, que também é uma volta, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, que agora voltou as máquinas fotográficas em tempos de celulares que tiram fotos belíssimas, com uma qualidade incrível. As pessoas estão voltando a comprar máquinas fotográficas. E isso é como uma maneira de estar mais presente e sair um pouco da conectividade e do caos das tecnologias. Isso até para o turismo se aplica também. Uma quarta vertente que eles falaram é mais para a geração Z e Alpha, que é uma geração que tem uma relação completamente diferente, eles são muito conectados, uma relação, desculpa, diferente com tecnologia, eles são muito conectados, são super online, e eles sentem falta da questão de estarem mais conectados e próximos um dos outros. Então, eles estão procurando eventos que se conectem, assim, eles vão em pequenos eventos de pessoas que têm um mesmo hobby, um mesmo gosto compartilhado, o que é até engraçado para a gente, né? Mas como eles ficam muito nas redes sociais, eles faltam um pouco dessa questão da coletividade, e aí eles procuram eventos que eles possam estar mais presentes. E uma quinta vertente, que eu achei super interessante eles colocarem, que é a questão do meio ambiente, que não é só mais uma questão de business hoje, as marcas têm que ser conscientes com o clima. A geração Z e Alpha também é uma geração que eles cresceram com essa consciência ambiental, e apesar deles serem muito novos, eles impactam diretamente nas famílias, porque eles ensinam as famílias a comprar produtos que sejam mais conscientes em relação ao meio ambiente, mais sustentáveis. Eles acabam impactando o poder de compra da família por conta disso, e ensinando os pais que é importante eles procurarem marcas que sejam mais, que estejam fazendo alguma coisa de diferente e estejam minimizando seu impacto no meio ambiente. Se vocês quiserem, depois eu posso dividir o link para vocês fazerem o download dessa apresentação inteira. É muito interessante. Infelizmente não tinha gravada eles não gravaram essa apresentação, mas foi muito, muito legal mesmo. Acho que traz bons insights para quem trabalha com marketing. Outra palestra que eu adorei, e aí mais na questão de sustentabilidade, foi a da Amazon, com a X-Energy, que é uma empresa de energia nuclear.
Eu assisti outras palestras também de clima, de sustentabilidade, e realmente a grande pauta é energias renováveis. Precisamos que as tecnologias evoluam para que tragam mais tipos de energias renováveis, para que a gente tenha mais opções, né, para minimizar a nossa pegada de carbono. O que eu gostei muito de ver nessa palestra é que a Amazon, desde 2019, já tem um plano de sustentabilidade com metas bem estabelecidas, um relatório que eles pretendem chegar até 2040 net zero, o que é um super desafio para a Amazon, porque ela é uma empresa de logística, né? Então ela está trocando a frota dela para carros elétricos e eles estão usando muito a IA para ajudar eles a fazer projetos de redução de lixo, de redução de embalagem, né? Porque querendo ou não, eles têm que pôr o produto dentro de uma embalagem, então como reduzir essa embalagem, como reduzir o uso de plástico de uso único, como eles podem reduzir o lixo, também como eles podem minimizar as devoluções de produtos. Eles estão desenvolvendo com o IA um modo deles inspecionarem os produtos e verificarem se tem algum possível dano antes de enviar para o cliente. Assim eles evitam a troca, né? E eles falaram muito dessa questão de importância de energias renováveis. É isso, assim, como a IA de repente pode ajudar a gente a trazer novas tecnologias de energias renováveis para que a gente chegue de repente ao carbono zero aí. Essas foram as duas palestras que eu gostei muito e que eu queria trazer para vocês, que são também da minha área, que eu não assisti só palestras de marketing e sustentabilidade, a gente acaba tendo acesso a ali 1000 assuntos diferentes. E uma um pouco fora da caixa que eu queria trazer para vocês, mas que eu adorei o assunto, foi da Colossal. A Colossal é uma startup de desextinção. Esse é o Ben Lan, é o CEO da Colossal. Ele tem como objetivo trazer alguns animais que estão extintos para a Terra novamente, tudo com base em genética, em ciência, em muito estudo, pesquisa. É muito legal. A palestra está gravada. Ele explica de uma maneira muito fácil qual é o objetivo, como que são as pesquisas. Parece uma história meio Jurassic Park, mas não é. E é muito legal de vocês verem, assim, a gente vê como que esses estudos da ciência podem trazer até benefícios para nós, assim. Ele acabou a palestra dele falando que até daqui a uns 20 anos ele acha que de alguma forma a gente vai ter a vacina para o câncer, por exemplo, mas ele explica o porquê que ele acha isso, com base em estudos que eles estão fazendo, enfim. Então, é muito legal, tá gravado, se vocês quiserem assistir. Esse ratinho aqui do lado, bom, um dos animais que ele quer trazer, o primeiro que ele vai trazer de volta aí, é o mamute. E daí, estudando o código genético, ele precisava fazer um teste para ver se estava ali no caminho certo. E ele pegou o código genético do pelo do mamute, implantou no embrião de ratinho de laboratório, e os ratinhos nasceram com a pelagem do mamute. Ou seja, ele está no caminho certo. Vamos ver no que vai dar. E para não parecer que é loucura, o maior investidor dele é o governo americano. Então, super legal essa palestra, bem mind-blowing, assim, mas vale a pena se vocês tiverem interesse de ouvir ele falar. Bom, essas foram as minhas percepções. Muito obrigada por me ouvirem. Espero que vocês tenham gostado. Legal, Amanda. Muito obrigado. Foi super interessante. A ideia desse nosso evento hoje de manhã é justamente ter essa oportunidade de ouvir o compartilhamento de experiências desse evento tão especial que é a SXSW. Acho que foi muito legal perceber ali, pelo que você contou na introdução, que a Lindóia já tem esse DNA de inovação, né? Que bom. Jamais imaginamos
que a água da Lindóia chegou na Lua ali. exato, Então, eu acho que isso daí realmente acaba inspirando, imagina, a própria empresa a assumir essa responsabilidade de continuar inovando, né? com certeza, com certeza. Dentro do que você comentou ali, me chamou muito a atenção essas discussões de inteligência artificial. Você comentou que não é mais a questão da tecnologia, é mais a questão do impacto, Exato. né? É. Eles trouxeram muito essa questão, assim, porque não há dúvidas que a gente está desenvolvendo e cada vez mais a gente vai ter novidades até assustadoras, até a gente se acostumar. E aí a questão que eles estavam trazendo é assim, ok, mas e os trabalhos? Como que a gente vai fazer com o trabalho? Porque hoje eu não preciso ser especialista em nada. Se eu tenho uma IA que faz um texto para mim, né? Se eu tenho uma IA que faz um cálculo, que desenvolve um projeto, então como que vai ficar? Essa questão de trabalho, que é algo que a gente se preocupa bastante, né? Mas acho que foi até legal que eles trouxeram algumas dúvidas ainda não foram sanadas, assim, por exemplo, eles trouxeram a questão, o IA veio aqui para ajudar muito as empresas. Então, você precisa fazer um projeto, você precisa fazer um texto, a gente coloca chatbot para resolver problema de cliente. Então, isso daí tá ótimo. Mas aí eles fizeram a pergunta contrária, né? Ok, quem implementou já isso na empresa? Todo mundo, unanimidade, todo mundo já fez, já usou a IA para alguma coisa para os negócios. Ok, mas quem quer usar a IA, quem quer falar com a IA quando tem que resolver um problema de serviço? Quem quer ficar falando com a máquina? Ninguém quer falar. Todo mundo termina, não, quero falar com o humano, né? Quero falar com o atendente? Sim. Ninguém quer Eu falar com, sou desses também. né? Quem é que leria um texto que, sabendo que foi feito por uma IA? Ninguém quer ler um texto sabendo que foi feito por IA. Bom, pelo menos ali era uma sala enorme e ninguém levantou a mão, assim, ninguém se interessaria por ler um texto feito por IA. Então, assim, a gente ainda precisa das relações interpessoais, né? Então, como que a gente vai fazer? Usar, acho que essa é a questão. Como usar a IA a nosso favor sem perder a nossa identidade, né, de pessoa, assim. Então, isso é uma grande pauta que tá rodando ali. E Muito eu acho que a questão justamente é essa, é saber que ela está aí, que ela veio para ficar, e a questão é como se adaptar as E, estruturas e os processos para tirar o melhor dela, ah, otimizando processos internos, mas mantendo ainda as características ali do humano, né? exato. Eu acho que isso é interessante. Inclusive, dentro daquelas macro tendências que você comentou ali também, eu acho que essa busca das conexões, né, também, Uhum. que reflete um pouco nisso, ao mesmo tempo que a gente está modernizando muito, como que a gente mantém as conexões humanas mais ativas ali, e como a gente se relaciona não só com pessoas, mas com os produtos criando esses laços afetivos, por isso até que você comentou também aquela questão do vintage, que traz aquele acolhimento, que traz Uhum. aquela conexão com experiências já vividas, né? E isso que eu achei muito interessante, porque assim, era uma palestra de marketing, mas que como, né, essas questões de tecnologia ressoam até, né, no marketing também. Então, até o marketing hoje a gente tem que pensar na conectividade com o cliente, né? E não uma coisa meio robótica e ir no flow ali de mais uma rede social, mais uma informação, né? Então é isso que a gente tem que buscar. Foi bem legal, assim, ver que no final todos os assuntos se conectam. obrigada, E eu acho que Amanda. a última coisa rapidinho que você comentou que eu acho importante é que não é um evento só de inovação e tecnologia, né? Ele é muito mais abrangente. Eu acho que ele abre a cabeça das pessoas. Eu Abre. queria que você só comentasse muito rapidamente sobre isso antes da Raquel já vir com as perguntas do pessoal. Ele abre muito a cabeça mesmo, e aí eu acho que isso que é legal, assim, você estar aberto
para não ficar só no seu tema, o tema da sua empresa, mas ouvir outras coisas, porque é isso, assim, às vezes você acaba conseguindo insights em temas super diversos, né? Você entender como que as pessoas estão, o que as pessoas estão buscando e que nem todo mundo vai lá a trabalho. Eu conheci, por exemplo, uma moça de Taiwan, as pessoas lá são super abertas para fazer network. Você para do lado de alguém, ela já, oi, tudo bom? De onde você vem? Eu parei do lado de uma senhora de Taiwan, que ela era aposentada, 60 e poucos anos, que ela estava lá só para entender o que estava acontecendo no mundo e para se atualizar. Então, assim, não é só negócios. Então, cada um vai lá em busca de alguma coisa diferente. Isso que é muito legal. Legal. Amanda, a gente recebeu, primeiro, obrigada, né, pela sua rica participação, sua primeira vez de festival, muito É, rico, né, e ter topado, assim, de bate-pronto. O Rogério Oliveira, ele fez um comentário, né, ele faz uma pergunta, né, sobre o que apareceu lá, o que você viu sobre a tomada de protagonismo em diversas áreas pelas Big Techs. Porque antes as atividades criativas sempre foram associadas às pessoas. E hoje, uhum. cada vez mais, estão sendo associadas a essas empresas. Acho que você trouxe isso já um pouco na sua fala. A gente sabe disso, mas a gente quer que volte a ser pelas pessoas, né? Ninguém quer ver É isso. nada pelas inteligências artificiais, mas queria que você trouxesse a sua visão sobre esse tema. É exatamente isso, assim, é uma busca, uma volta para o social. Essa questão das big techs ali, bom, tava um meio polarizado, porque as big techs estavam muito a favor do Trump, e esse festival, Nossa, querendo ou não, ele tem um viés um pouco mais de esquerda, que eles sim, consideram lá, né? mais livre também. Um pouco mais livre, mas essa questão que eles estavam muito preocupados ali, que independente de quem era o palestrante, como é que vão ficar as conexões sociais aqui para frente, né? Sim, Como que a gente vai usar a tecnologia a nosso favor e retomar o nosso protagonismo. Era meio que isso, assim, eles não saíam muito dessa, nem todo mundo tinha uma resposta, mesmo a Amy Webb, que trouxe, tipo, um viés que parecia que o mundo vai ser tomado por máquinas e a gente não vai ter muito protagonismo, mas acredito que não, porque tem muito estudo agora sim. que mostra que o futuro da humanidade é o social. Bom, veremos, né? Obrigada, Amanda. Imagina, Obrigada. Obrigado, Amanda. E agora eu gostaria de convidar a Cláudia Klin- Klingelfus Pinheiro, que é diretora de. Espera só um pouquinho, Cláudia. Perdi. Ai, pessoal, desculpa. Diretora Global de Perfumaria da Natura, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada por estar conosco nessa manhã e trazer suas percepções sobre esse Bem-vinda, evento tão Cláudia. rico. Agora sim. Bom dia, Bom dia. gente. Bom dia. Primeiro queria agradecer o convite, um prazer estar aqui essa manhã com vocês e poder dividir um pouquinho da minha experiência. É, Pode Queria ficar à vontade. agradecer a. Eu preciso compartilhar, né? Peraí, Fica à antes. vontade. é, Enquanto eu estou compartilhando aqui, a famosa pergunta: vocês estão vendo? Sim, Sim, perfeito. Só precisa colocar no modo apresentação, por favor. Peraí, que eu achei que eu tinha posto. Peraí, que eu fiz uma besteira aqui que eu fui tirar vocês para não ficar na tela. Vocês estão vendo? sim, Sim, tudo Maravilha, beleza. certinho. tá ótimo. Bom, então, começando aqui, queria então, bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui essa manhã. Obrigada aí pelo convite de poder conectar. E feliz aí com a fala, obrigada, Amanda, pela tua fala, que já faz um gancho aqui com a minha, e parabéns pela tua apresentação. Contando um pouquinho da minha experiência, antes de eu entrar no tema, foi minha primeira experiência no SXSW. Eu acho que eu vivi, e talvez eu ainda viva, o famoso FOMO, né? Porque a gente vai para lá, é tanta apresentação, é tanto tema, como a Amanda trouxe, que é até difícil escolher.
né, para onde a gente corre. E eu acabei fazendo, eu acho que eu comecei me conectando muito com áreas correlatas ao meu dia a dia, né? Então, eu sou responsável pela unidade de negócios da perfumaria na Natura, né? Sou da área de marketing, então busquei um pouco disso, mas eu acho que eu gostei mais das experiências quando você sai, talvez, ali do teu lugar mais de conhecimento, porque te traz mais insights, coisas mais diferentes. E por ser minha primeira experiência, eu tentei fazer, então, um pouquinho de cada, e foi, de fato, um momento bastante especial. E aí, quando eu recebi esse convite, eu, eu fiquei pensando, né, o que eu compartilharia com vocês, e eu acabei escolhendo por trazer justamente o lugar das relações humanas, num espaço, né, onde eu imaginava que eu ia ver muita tecnologia, muita inovação, e isso de fato tem. Me chamou muita atenção o espaço dado para as relações humanas, eu acho que até um pouco do que a Amanda trouxe agora ao final, da importância desse equilíbrio, né? Qual o papel do humano dentro disso? Ninguém tem dúvida que as máquinas vão nos ajudar, mas como vai ser essa relação, né, entre máquina e humano, e qual o nosso papel, e como que a gente ganha, sim, um protagonismo de a máquina ao nosso favor, né? E relação e conexão estavam, acho que praticamente todas as palestras, mas aí eu acabei escolhendo um foco bem mais social, porque me chamou a atenção a quantidade de palestras que falavam disso. E eu escolhi três pesquisadoras, autoras, que levaram temas bastante relevantes para essa semana. Eu começo com a Kathleen Killian, ela é uma pesquisadora aí da saúde social, onde ela olha a conexão e relacionamento para uma vida mais saudável, ou seja, como que a gente está interagindo humano com humano, não é? Não só com as máquinas. E dessa forma, ela traz mais uma nova dimensão. A gente tem há muitos anos, né, olhando para saúde física, para a saúde mental, inclusive a saúde mental, ela compara a saúde social com a mental, onde a gente estava há 15 anos, né, e que de lá para cá isso evoluiu muito, hoje não é mais um tabu falar de saúde mental, falar de terapias, e que esse deve ser o próximo passo para a saúde social, porque ela é fundamental, né, no equilíbrio da nossa vida, e uma está totalmente conectada com a outra, e reage e cria forças para as outras duas. Então, a gente olhar as dimensões com esse olhar de interdependência e de complementaridade é fundamental. E algumas razões pelas quais, né, ela quantifica, né, qualifica porque é bom as pessoas terem uma saúde social, né? Ela fala a gente exercitar esse músculo social, né? Quem tem, né, conexões, laços, né, vínculos, tem menos sintomas depressivos, tem respostas imunológicas mais fortes, tem melhor funcionamento cognitivo, menor risco de doença cardíaca e maior expectativa de vida, ou seja, tudo que a gente quer, né? Onde se falou lá também muito de longevidade, mas acho que a maior questão lá era a qualidade que a gente vai viver, porque a gente vai chegar lá mais para frente, né? Que a gente já tem mais anos de vida em relação a outras gerações, isso já é um fato. Acho que tudo que está sendo discutido é como a gente vai chegar lá, qual a qualidade que a gente vai viver, né? E aí, essa dimensão, ela tem uma relevância dentro desse todo. E ela traz dois estudos bastante interessantes, né? O primeiro, ela traz o poder do abraço, né? Ela conta que um grupo recebia abraços e um segundo grupo não, o grupo controle não recebia abraços. Depois de 15 dias, esses dois grupos foram contaminados com o vírus do resfriado, né? Acho que a pergunta que a gente se faz é por que, né? Ou quem são essas pessoas que aceitam ser infectadas com o vírus do resfriado? Mas, tirando a brincadeira, o resultado final mostra que quem recebia os abraços não ficou doente ou ficou com sintomas mais leves, ou seja, a importância
desta conexão, né, que vai, inclusive, no ambiente físico, né, do tato, do abraço. Né? Um outro estudo que ela traz, que é o risco da solidão, né? A gente está aí beirando uma possível epidemia da solidão. Esse estudo é mais profundo, ele acompanhou 7.000 adultos por 9 anos e mostrou que as pessoas que tinham laços comunitários e sociais, eu fui mais branda aqui, eu coloquei 2 vezes menos chances de morrer, né, independente da sua condição física ou social, ou seja, eles expurgaram uma condição de vida ou por saúde ou por condição social. Então, para poder fazer, né, essa comparação de todas as pessoas. E aqui eu trouxe, né, ela traz 2 vezes menos chances de morrer. A Amanda tinha no material dela até 3 vezes. Eu quis minimizar, talvez, o peso aqui da informação, mas por que tem essa diferença? Porque ela fala que os homens têm 2 vezes menos chances de morrer e as mulheres têm 3, ou seja, nós somos mais vulneráveis ainda a essa saúde social, né? Então, cuidar disso é muito importante. E ela traz alguns indicadores que acho que de alguma forma eles são bastante chocantes, né? Talvez acho que eles são chocantes. Né? Pesquisa feita mostra que 1 entre 4 pessoas se sentem bastante ou muito solitárias. E se a gente pensa em algum nível de solidão, isso fica 1 para 2 pessoas, ou seja, 50% das pessoas hoje manifestam algum grau de solidão, né? E aqui fazendo um parênteses, ela não é contra, né, as redes sociais, né? Ou seja, isso faz parte da vida. Ela fala muito do equilíbrio, né? O importante na vida é o equilíbrio, porque ela chama essas relações, né, das redes sociais de calorias vazias, né? Ou seja, então a gente precisa também você pode usar isso é uma forma de conectar com pessoas que estão à distância, de trabalho, de agilizar nosso dia a dia, mas a gente só tem que trazer sempre o equilíbrio, né? Que acho que é a palavra mais difícil, mais importante sempre a gente trazer o equilíbrio. Né? Um outro ponto é que 20% das pessoas não tem ninguém para pedir ajuda. Ou seja, olha que triste, né? Ou seja, a gente realmente, se não tomarmos uma atitude, vamos entrar numa situação bastante séria aí de uma epidemia de doença, da solidão, mas que a gente viu que vai desencadear em outras doenças. Né? E o último ponto que ela traz é que tem pessoas que ficam 2 semanas sem falar com um amigo ou com uma família. Ou seja, ela foi para lá com essa bandeira de trazer a urgência para esse tema. Ela fala que esse é o tema que vai substituir a doença mental em risco, em discussão. Né? Daqui 10 anos isso já deveria estar incorporado ao que a gente está vivendo hoje. E doença mental hoje já está nas escolas, a gente tem, né, o cuidado disso nas escolas, nas empresas, políticas públicas, ou seja, a gente deve viver e precisa viver esse mesmo processo. Mas eu também queria trazer um recorte aqui da saúde social, né, dentro do trabalho. O que isso mostra, né? A gente aqui que está todo dia, né, tantas horas no ambiente do trabalho. Os estudos mostram que quem tem essa saúde social são mais produtivas, são mais eficientes, são mais satisfeitos com o trabalho. Então, no final do dia, é um ganha-ganha, né? Porque se a pessoa está feliz, né, tá produzindo mais, a empresa também tá ganhando, né? Existe maior engajamento, maior retenção. Então, é uma ação, né, que leva pontos positivos para os 2 lados. Ela, inclusive, traz isso, as empresas que olharem para isso vão criar diferenciais competitivos, né? Ou seja, no mundo hoje que a máquina tem tanto protagonismo para fazer muitas atividades operacionais, talvez a forma com que as pessoas se conectem com as empresas é a hora que eu tenho laços, que eu me conecto com os valores, com as pessoas que lá trabalham, né? Então, aqui um recorte, né, muito rápido da palestra. A palestra dela também tem gravada, quem quiser procurar no YouTube, vale, porque eu acho que é uma dimensão importante aí para a gente cuidar.
Uma outra pessoa que eu assisti também, né, assim, acho que super famosa, imagino que muitos dos que estão aqui a conheçam, que é a Brené Brown, né, que fala da vulnerabilidade, que traz um recorte para a vergonha, que é o que ela levou na palestra que eu assisti e que eu queria dividir com vocês, e ao final vão ver que está tudo muito conectado, né? A forma como que a gente se disponibiliza para viver esse mundo, né? Mas sempre tendo esse cuidado e esse olhar para as conexões e para as relações. Ela traz uma separação entre vergonha e culpa que eu achei bastante interessante, né? A vergonha é um sentimento que conecta com a gente, pega na alma, no nosso coração, né? É o sentimento de que a gente está errado, de que eu não sou digno, de que eu não sei fazer, e ele traz reações negativas, né? O isolamento, comportamentos autodestrutivos, a raiva. Eu acho que eu não dou conta de fazer alguma coisa, então eu prefiro nem fazer. Eu vou ficar aqui e não vou fazer. Então, é hora que a gente pega pra gente, né? Enquanto que a culpa é um sentimento de que eu fiz errado. Ok, eu posso melhorar, né? Eu peço desculpa, mas isso não conecta com a nossa alma, com a nossa essência, né? E aí ela vai discorrer um pouco com o lugar da vergonha, ou seja, como que a gente reage já que isso está posto, né? Quem nunca passou uma situação dessa de vergonha, né? Acho que todos nós temos algumas coisas, né? Já vivemos situações de vergonha e temos talvez medo de algumas coisas em função do medo da vergonha, né? E aí ela traz algumas respostas não necessariamente fáceis da gente implementar, mas que são uma mudança, principalmente, ao meu ver, de mudança de olhar de como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, né? Primeiro aqui, ela traz, né, a vulnerabilidade como força, né? Você se permitir se expor, né, quem você né, com as suas imperfeições, isso diminui a cobrança que a gente faz da gente mesmo, né? E isso abre um espaço para essa conexão, essa relação, porque torna a gente mais humanos, né? E não tão perfeitos, tão máquinas, né? Tão deuses. Então, isso gera, inclusive, possíveis conexões, né? Mais autênticas, porque estamos falando de uma pessoa para outra, né? E isso tira esse peso, né? De que a gente carrega, que a gente tem que sempre fazer tudo certo. E ao você abrir esse espaço, né, e compartilhar as suas vergonhas, os seus medos, dar espaço para essa vulnerabilidade, você também encontra o apoio do outro, a compreensão, né? Isso cria, então, um laço, né, um sentimento aí de pertencimento. E aí a gente vai, então, que para que isso, né, acho que para que a gente tenha essa coragem da vulnerabilidade, a gente vai para a empatia, né? A empatia é quando eu vejo no olho do outro, né, que ele está me acolhendo, entendendo quem eu sou, da forma como eu sou, né, eu me sinto visto, eu me sinto acolhido, né? Então, é a hora que a vergonha, ela perde um pouco dessa força, né? Porque eu me sinto pertencente, eu me sinto visto, eu me sinto compreendido, eu fico mais em quem sou eu e menos naquele lugar que a vergonha estava querendo me colocar, até porque a vergonha é muito menor do que quem somos nós, né? E aí, para tudo isso, a coragem, né? A coragem de ser quem se é, a coragem de aceitar a imperfeição, né? Que vai dar espaço, então, como eu falei, para a vulnerabilidade, né? Que vai permitir, né, que a gente leve uma vida plena e com significado, né? Então, eu acho que ela traz, né, essas dimensões de jeito, inclusive, leve, tranquilo, né? Até brincando com as suas próprias vulnerabilidades e vergonhas, para mostrar que é isso, gente, faz parte da vida e eu acho que tudo depende de como a gente encara, né? Eu acho que as pessoas que vivem melhor essas situações são as que põem menos peso, né, nesse lugar da vergonha, né? Como elas reagem a esse momento. E aí, a última pesquisadora que eu queria trazer para vocês, né? Essa para mim foi totalmente novidade, inclusive as outras duas estavam no palco grande, né? Com aquela multidão de pessoas. A Meg foi uma que eu descobri ali, né, na curadoria,
me chamou a atenção, o tema, porque é difícil, né? São muitas palestras ao mesmo tempo, e nem sempre a gente acerta, né? Às vezes a gente erra e você fala, nossa, e aí dá aquela sensação ruim, poxa, fiquei na dúvida entre essa e outra e perdi a outra, mas faz parte, acho que, desse processo e desse aprendizado, né? Mas a Meg foi uma surpresa e eu adorei a palestra dela. Até por ela estar numa sala menor, ela estava muito próxima da gente, uma super simpática. Ela, inclusive, desceu para tirar foto com a gente, porque ela não tinha aquela coisa do palco lá longe, alto, né? Ela estava muito, muito perto. E ela trouxe, né, que eu acho que na minha fala que eu quero dividir aqui com vocês, talvez eu acho que ela coroou, né, esse lugar para mim que eu tentei trazer para vocês da relação e das conexões, né? Ela estuda a incerteza, né? Ela traz essa frase que a incerteza é a sabedoria em movimento, né? A primeira coisa que ela faz quando ela vai começar, ela pergunta o que vem na nossa cabeça sobre incerteza. Todas as pessoas, acho que sem exceção, têm pensamentos ruins, né? Sempre a incerteza nos traz sentimentos negativos, né? Acho que porque ela aciona os nossos instintos de sobrevivência, né? Mas eu arrisco dizer que talvez a maior questão hoje, no nosso mundo de hoje, é que a gente é uma sociedade que quer controlar tudo, que quer ter todas as respostas, a gente quer ter a segurança de que tudo vai dar certo, a gente tem medo do que a gente vai fazer aqui, o que vai impactar, ou seja, é uma sociedade que quer controlar tudo, né? A gente não quer dar espaço para esse diferente, né? Para essa incerteza. Então, por isso que ela traz que a primeira reação das pessoas é: não quero incerteza. Incerteza vai me trazer algum problema. Eu quero ao contrário. Eu quero ter controle. Eu quero ter a certeza do que eu estou fazendo vai dar certo, né? E aí é justamente a hora que ela começa a fazer o convite da gente baixar essa guarda e abrir para a incerteza como uma aliada, né? Acho que a primeira coisa, né, que vale assim, né, até como curiosidade, jamais imaginaria, é que a incerteza ela ativa o nosso cérebro, né? Ela melhora a nossa memória, ela traz uma receptividade para o novo. Porque como você não tem uma resposta certa, você vai ter que abrir, né, para saber quais são as possibilidades. E ao abrir, né, você questiona, você considera novas perspectivas, você traz pessoas diferentes, você aceita o erro. Então, você cria um ambiente onde ele sai, talvez, daquele lugar comum, né? Ela fala que o consenso, né, ele te deixa no lugar comum, né? Te deixa no lugar já conhecido, onde todo mundo ali é igual, pensa igual e vai direto para uma resposta, né? Quando você abre para a incerteza, você abre esse espaço para algo que você não sabe, né? Se dando o direito de errar, chamando pessoas diferentes, você olha para o processo e não para o resultado. A gente acho que na maior, ampla maioria, pessoas preocupadas com o resultado, né? E menos com o processo. E aí eu acho que o convite é foco no processo, né? Deixa o processo fluir que a resposta vai vir. Isso, inclusive, aumenta a nossa resiliência, né? A nossa capacidade de adaptação. Consequentemente, a gente, numa próxima vez, está mais aberto, né, para fazer novas possibilidades. E, de alguma forma, tudo isso, né, vai se conectando, né? A hora que eu também abro espaço para incerteza, eu também abro espaço para essa relação social, né, para essa saúde social, eu também abro espaço para vulnerabilidade. Então, são coisas que eu tentei trazer aqui para vocês, totalmente conectadas entre si. Mas eu também trouxe um recorte para as empresas, né, pensando aqui no nosso dia. Ela traz algumas coisas para a gente, né, como colaboradores de empresas, como líderes, a importância, né, de promover esses espaços, né, da incerteza, do não sei, né? Ela fala muito que um líder que fala não sei para o seu liderado
dar espaço para as pessoas proporem, né? Para as pessoas terem coragem de propor coisas diferentes, de se sentirem pertencentes, né? E isso gera, no final, uma colaboração mais produtiva, né? Mais eficiente, porque não é aquela coisa do líder que sabe tudo e eu só tenho que obedecer. Não, eu me sinto parte, eu me sinto ouvido, né? E dentro desse modelo, quando as equipes trabalham, né, que elas chamam desse desacordo respeitoso, né, porque óbvio, não é para virar uma anarquia, sim, a gente se torna mais produtivo, mais criativo e com um impacto de decisões, né, de tomar as decisões provavelmente muito mais potentes do que quando a gente se fecha e a gente está muito preocupado em controlar tudo, né? Então, acho que é um pouco disso que eu queria dividir hoje com vocês. É muito rápido, né? Palestras de mulheres gigantescas, incríveis, que estão estudando há anos. Não tenho a pretensão aqui de falar tudo que elas falaram. Foi um pouco do que me chamou a atenção, né? De novo, até por eu estar num lugar de muita tecnologia, de muita inovação, me chamou a atenção esse olhar para o humano, ou seja, como é que a gente vai cuidar da gente, né? Porque tem algumas coisas, né, relacionadas a quem somos nós, a própria Brené Brown fala isso, né, que tem algumas coisas nossas, inclusive aquilo que o homem nem reconhece, né, o humano nem reconhece como sendo um valor das pessoas, a máquina talvez não consiga substituir, né? Que são essas relações, né? Essa conexão entre nós. E aí eu tentei fechar aqui, né? Juntando todas essas falas, né? De um jeito aqui mais humano, né? E cuidadoso, né? Carinhoso, que eu acho que é um convite, não é fácil, né? Mas acho que a gente precisa, né, abraçar a vulnerabilidade, cultivar a empatia e construir conexões autênticas para viver uma vida plena e com significados. Eu acho que a todo momento, independente de que palestra eu assisti, mais ou menos explícito, esse convite estava lá, de que nós humanos temos que nos fortalecer, né, fortalecer as nossas relações para que esse mundo, né, fique melhor e para nossa saúde e a saúde do mundo. Eu deixo aqui também, né, algumas dicas dos livros que alguns quais elas partiram usaram, né, nas palestras, para quem tiver curiosidade aí de conhecer um pouquinho mais também, tá? E era isso, gente, que eu queria trazer hoje para vocês. Vou parar aqui de compartilhar e fico à disposição. Cláudia, obrigada, né? Eu acho que são problemas, questões que estão com a gente já há muito tempo e vão criando roupagens novas, nomes novos, e com o avanço aí das altas tecnologias vão ganhando luz, né? E cedo ou tarde a gente de fato tem que abordar esses Total. temas e falar isso nas corporações, que não se separa mais, né? As pessoas do trabalho, das suas relações pessoais, né? Hoje é tudo uma coisa só, sempre foi, na minha opinião, sempre foi, mas hoje precisam, né? Os líderes precisam olhar mais, né? Para esses temas e se olharem também, né? Para poder liderarem melhor. Muito obrigada, Paulo. É, legal, obrigado, Cláudia. Acho que também muito inspirador isso, essa sua apresentação. Acho que já no início, um pouco motivando as pessoas assim como você fez, a saírem, às vezes, daquele seu quadrado, do seu território de conforto, para ver os insights que estão acontecendo ali no seu setor e, de repente, se abrir para outros territórios e estar recebendo esses insights de coisas que às vezes estão fora do radar da gente e ter a oportunidade de compartilhar conosco esses insights, né? Então, eu acho que esse exercício que você mesmo fez de falar, bom, eu já vi as coisas que eu tinha que cumprir a minha tabela aqui, o meu checklist, agora deixa eu ver quais são as outras coisas, partir para o inesperado, para aqueles outros caminhos que de repente estavam fora do seu radar. Eu acho que esse foi um exercício interessante, né? Verdade, né? E talvez quando a gente vê, né, as coisas menos
óbvias, os insights vêm, né? E de alguma forma tem relação. Eu, como uma pessoa que trabalha com marketing, entender a relação humana, entender o comportamento é fundamental, né? Mas eu acho que com uma outra perspectiva foi que ela trouxe, né? Ou seja, para onde nós estamos indo, né? O que que a gente tem que parar agora e recombinar entre nós humanos, né? Eu acho que também conectou muito com a apresentação da Amanda, essa questão das relações humanas ali, como você falou, essa questão, eu acho que trouxe também esse insight da saúde social, né, que eu acho que as empresas precisam agora começar a ter uma atenção especial nesse setor da saúde social, de promover esses relacionamentos ali, mas talvez o que me chamou mais atenção na sua apresentação foi a questão ali de encarar a incerteza com outro olhar, né? Com o olhar da porta aberta para as novas oportunidades ali. É a incerteza, como você disse, que nos força a, a ser mais criativos, a desafiar e questionar coisas que antes a gente não questionava, e reunir as equipes e procurar fazer esse esforço para responder essas questões sem medo de errar, É né? isso, é isso, né? Porque eu acho que até como formação, né, está mudando, mas o líder sempre se colocava no lugar de que eu sei tudo, né? E isso vem mudando ainda bem, mas ela fala, né? Ela provoca isso para a gente ir além, sabe? Isso eu achei muito bacana mesmo, né? De você trabalhar nessa composição como um time, dando espaço, porque as pessoas precisam. Tem outros conhecimentos, né? Quando você consegue trazer diferentes saberes, diferentes visões, olha a potência que isso se torna, né? Ou seja, esse olhar complementar ou divergente, isso dá muito mais força, e potência para criar algo novo. E acho que é a hora que, né, também ouvi várias vezes, olha para o problema, né? Primeiro, identifica qual é o seu problema, não sai correndo para a solução, né? Primeiro identifica qual é o seu problema. E aí a incerteza pode ajudar isso, né? Ou seja, tá, se eu sei qual é o problema, quais são as portas, né, e janelas que eu vou abrir para poder pensar como E que aí, eu. até trazendo um pouco daquela questão da vulnerabilidade para o próprio líder, né? Gente, assume que você não vai saber fazer tudo, vamos puxar a equipe, vamos questionar juntos, vamos abrir essas novas perspectivas ali para ver como a Sim, gente constrói algo novo, né? sim, sim, totalmente. É bem isso. Ainda mais com uma Legal. geração nova chegando, né? É. Como que a gente abre espaço para aprender com eles, né? Porque é uma geração muito diferente de outras, né? A gente tem uma mudança de mundo muito significativa, então como que a gente conecta todo mundo? E o próprio desafio, eu acho, de conectar essa geração nova com a experiência também de quem já traz na bagagem uma outra história, porque, como você também Super! comentou, a gente tem essa questão da longevidade, né? Então, as pessoas estão acumulando mais experiência, estão aí disponíveis, ao mesmo tempo tem que ser vulneráveis e ter a consciência que aquela fórmula que eles sabem não é a única fórmula infalível, né? E como fazer essa conexão e trazer esse balanço. Total, total. É importante, né? Essa troca sempre. Legal. Raquel, a gente tem perguntas aí do pessoal? Tenho sim, Cláudio. Como corporação, né, como representante, né, como parte da Natura, que é uma empresa bastante conhecida pelo cuidado com essas relações interpessoais, como que atua para não perder essa característica? Uma construção, né? Eu acho que é uma construção e é uma coisa que não para nunca, né? Ou Sim. seja, a gente está sempre, tem sim um cuidado para toda a relação com os colaboradores. Mas eu acho que, né, respondendo aqui na minha, eu acho que a gente tem programas, a gente tem treinamentos, mas também tem metas, sabe? Falando de coisas, por exemplo, hoje, né? Pegando um exemplo prático, hoje 50% do nível gerencial acima da empresa são de mulheres. Ou seja, isso é meta. Ou seja, eu tenho que promover, eu tenho que abrir vagas para isso,
né? Eu tenho que treinar, né? Que dar espaço para essas mulheres, mas a hora que eu também coloco a meta é a hora que eu consigo conectar, né? Porque senão eu Sim, treino, né? sim, Eu dou espaço, mas na hora não. Então, isso são coisas que já vêm de ano, né? E aí as respostas acontecem. Então, eu acho que é sempre um olhar do todo, né? Onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, e como é que eu faço para chegar lá. Sempre tendo esse cuidado aí com as relações, com a capacitação das pessoas, com o sim, treinamento, e seja ele fora, né, como aqui hoje, né, acho que é um momento de discussão importante, de treinamento, né, de capacitação, de insights, mas também on the job, né, ou seja, como é que eu vou formar lógico. a equipe, como é que eu vou construir essa troca, né, é isso que eu estava falando, essa diversidade de pensamentos, então, esses squads híbridos, né, como é que a gente vai fazer aí de conhecimentos diferentes, de áreas diferentes, mas sim, eu acho que é uma empresa que tem é, muita preocupação e cuidado com o olhar interno e externo, né? Também como é que isso reverbera para as consultoras e para o mundo, né? Chegando até Lógico, o meio ambiente, né? Porque a gente também tem que entender que nesse mundo tem as pessoas, mas também, né? Eu, como Natura, não poderia deixar de falar, e lógico. vocês também, né? Aqui na Abre, com todo o Está trabalho, contido no e vocês com todo o trabalho que vocês fazem aí de formação, de sustentabilidade. sustentabilidade, não poderia deixar de fora o cuidado com o meio ambiente, que é fundamental, né? Porque senão a Show. gente vai entrar lá nos extintos, entendeu? Porque o mundo vai ficar, mas vamos ser o futuro mamute, a gente aqui não. Muito bom, Cláudia. Obrigada, viu, pela sua participação. Se quiser ficar conosco até o final, fica à vontade. A Quero gente sim, vai obrigada mais seguindo uma por aqui. vez. Nós que agradecemos. Obrigada. Legal, Cláudia, obrigado. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar o Eric Ferreira, que é sócio e head de Growth na CBA B+G. O Eric foi a pessoa que nos apoiou, né, na construção desse painel, dessa manhã tão rica. Se dedicou muito nessa aproximação junto com a gente, né, Eric? Forçou bastante, isso é ótimo, porque a gente está sempre com a agenda tão corrida, você foi super disponível, empolgou todo mundo aqui, topamos e aqui estamos. E agora vai trazer também a sua visão desse evento tão importante. Então, obrigada, Eric. Fica à vontade. Legal, Eric, Obrigada, obrigado. Raquel. Obrigada, Paulo. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer uma perspectiva para a gente fechar o evento. É um pouco mais instigante. Acho que as meninas cobriram bem as partes mais interessantes quando a gente pensa na humanização do evento, que foi a SXSW. E eu vou tentar trazer para vocês algumas provocações que talvez de coisas que deveriam estar no evento e, na minha visão, na nossa visão, não estavam tão presentes e que fazem parte de uma lógica de inovação, mas vou trazer também para vocês algumas coisas que são legais para quem pensa em ir para o evento, né? A gente tem aqui 3 pessoas que foram a primeira vez pela XSW, um tinha ido também, e eu acho que é legal a gente dar um pouquinho da prévia do que é o SX para quem pensa em ir para o ano que vem. Eu vou compartilhar minha tela, então, e a gente começa o nosso papo. Vamos ver se vai funcionar certinho. Eu acho que funcionou, né? Estão vendo minha tela? Sim, Alguém me Perfeitamente. confirma? Ótimo. Perfeito, pessoal. Então, para começar, eu queria apresentar a empresa que, na verdade, eu sou sócio dela, para a gente entender de que ponto de vista nasce minha perspectiva. Nós somos a CBAB+G e nós somos um parceiro estratégico das marcas que querem criar e transformar o mundo juntos. Hoje, a gente está na América Latina e no mundo. Meu escritório especificamente cuida da operação da CBA em toda a América Latina, então do México até a pontinha da Argentina. A gente atua com grandes e médias marcas, ajudando elas a chegarem no coração, na mente e na mão das pessoas. A gente tem 14 escritórios ao redor do mundo, a gente está há 41 anos globalmente, e esse ano a gente faz 30 anos de Brasil e América Latina. Hoje, a gente tem representações em São Paulo, Brasília, Lima e Cidade do México, e é dessas 4 cidades, mas operando remotamente, que a gente opera design para grandes marcas. É até uma coisa interessante. Hoje eu acho que a gente é o único grande escritório de design que opera de modo 100% remoto. E isso tem a ver com a nossa postura em relação à inovação, pessoal. Eu não acredito que dar passo para trás é o caminho onde a gente vai conseguir construir um mundo novo. Então, nós continuamos comitados a uma operação remota, já que nossa operação é sobre a indústria do conhecimento e atendimento em marcas em diversos países. Hoje a gente trabalha com 4 pilares que vão de pesquisa, inovação, branding, design.
sendo transformados, gente, abruptamente, assim como em todos os negócios, pela inteligência artificial. Então, a gente tem um grande trabalho de converter todo o nosso portfólio de serviços para uma lógica, que é a lógica do pós-prompt, que eu chamo, né? Que é aquilo que a gente não faz indo só no chat GPT. Como que a gente coloca AI, de fato, na performance das marcas, na estratégia delas, nas identidades e nas experiências. Isso está mudando o jeito que a gente trabalha com marcas que estão na mão de milhões de brasileiros e milhões de latino-americanos e milhões de cidadãos pelo mundo, né? Então, a gente trabalha com grandes marcas, ajudando elas a construir as suas histórias. E por que essa introdução é importante, pessoal? E aí a gente chega no meu papel nessa história, né? Eu sou Eric Ferreira, sou sócio e head de crescimento da CBAB+G, e quando a gente vai para um evento como esse, como designer, a gente pensa muito que o nosso trabalho é conectar o futuro com o presente. Então, eu pessoalmente, inclusive, não tenho muito interesse no futuro pelo futuro. Meu interesse genuíno é entender o que está acontecendo nesse futuro projetado, para que a gente entenda que parte do futuro a gente quer trazer agora para o presente, para que a gente possa, navegando nesse zeitgeist, ajudar marcas a construírem oportunidades para o futuro mais positivo. Então, a gente tem muitos futuros possíveis e a gente acredita piamente que parte desse futuro é a gente que constrói. Por isso que eu vou trazer para vocês uma lógica de perguntas que o SXSW, na nossa visão, esqueceu de fazer. Porque, óbvio, a gente, né, como já falaram, 70% dos conteúdos estava relacionado com AI. Uma outra boa parte tinha a ver com longevidade, como é o papel do ser humano nesse mundo de transformação, o FOMO que isso aumenta. Mas o que não teve no evento que eu acredito que a gente tem que olhar se a gente quer realmente pensar em inovação? Primeiro ponto, que aí eu trago como uma provocação, é a seguinte: sustentabilidade saiu de moda ou virou só um silêncio estratégico? Com a mudança na política americana que a gente teve recentemente, deu para ver, de um ano para o outro, como que, apesar da gente ainda ter alguns temas de sustentabilidade, principalmente ligado à transição energética, como a gente foi esvaziando esse tema dentro da SXSW. É como se aquilo que é sustentável, mas que não dá dinheiro agora para o próximo quarto, saísse de pauta, pessoal. Então, quando a gente pensa nas políticas DEI, quando a gente pensa em relação à proteção dos biomas, quando a gente pensa em relação à inclusão social, não era essa a sustentabilidade que estava no evento. O traço de sustentabilidade que a gente tinha lá, no geral, era a transição energética, muito focado em mobilidade e conseguir alimentar os nossos servidores de AI para que eles continuem funcionando, para que a bolha não exploda. Então, fica aqui a pergunta, né? Enquanto brasileiros, aí pensando enquanto abre, será que é uma coisa que a gente tem que parar de olhar? Eu acredito que não, fica o ponto de alerta. Segundo ponto, a gente está criando marca para durar ou apenas para viralizar? Hoje a gente tem algumas temáticas no evento em relação ao excesso de influencers começando a produzir produtos próprios, ao excesso de canais chegando no consumidor com promoção pesada, a busca constante de viralização pelas marcas, independente daquilo estar conectado à sua essência ou não, e algumas marcas perdendo aquilo que elas têm de mais importante, que é em um mundo caótico, ser um lugar seguro para as pessoas saberem o que a marca defende ou não. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, beleza? Então, pensem muito bem sobre. Enquanto marcas, nós estamos buscando viralizar, ou a gente está viralizando para construir um asset de marca de acordo com as nossas premissas. Terceiro ponto, escalabilidade da personalização. Como que a gente faz isso com personalidade? Existe uma grande discussão em relação a dados, quando a gente entra nessa nova era da IA. Nessa semana mesmo, a gente teve aí o lançamento da IA nova de imagem do GPT, que todo mundo estava fazendo suas imagens no estilo Ghibli de animação, que é o estúdio japonês, e as Big Techs estão cada vez mais agindo como se todos os dados do mundo fossem delas, pessoal. Agora, como que a gente consegue personalizar as coisas para o nosso consumidor sem invadir a sua privacidade ou sem capturar todos os dados que ele não permitiu, como, de fato, as grandes estão fazendo, tá, pessoal? A gente às vezes coloca o sol, a peneira na frente do sol, mas na verdade existe hoje uma grande captura de dados que a gente está sendo conivente com ela, e apesar da gente ter políticas de LGPD, nossas empresas todas seguirem ela, a gente está começando a trabalhar com ferramentas que estão numa área muito cinza, e a gente cada vez mais vai ser pressionado pelos donos do capital a ir para um lado onde a gente não vai estar tão assim aderente àquilo que a gente acredita com proteção, pensando até enquanto pessoa, tá, gente? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Hoje eu acredito que as empresas brasileiras ainda estão com boas práticas em relação a isso, mas eu acredito que a pressão comercial
para você continuar acompanhando seus concorrentes, que é a desculpa que os Estados Unidos usa para conseguir usar os dados em relação à China, né? É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. Quarto ponto, pessoal. E se a inovação mais relevante for uma nova pergunta e não uma nova tecnologia? No evento, principalmente o que as meninas trouxeram em relação às tecnologias de socialização, a importância da resiliência emocional, a importância de se adaptar ao incerto, eu diria que agora as perguntas em relação a como nós, humanos, nos comportamos num mundo que está em constante movimento, cada vez mais acelerado, e que até o trabalho não significa mais o homem, exigem novas perguntas, que é qual o papel do ser humano, qual o papel do trabalhador, qual o papel do empresário, qual o papel do governo dentro dessa nova era que a gente está entrando. E isso não é nova tecnologia, pessoal. Isso é um novo jeito da gente começar a fazer perguntas sobre o que está acontecendo. Inclusive, uma coisa relevante que no evento ficou bem clara é que, apesar dos painéis serem a maioria sobre IA, o que faltou foram casos de uso prático. Então, existe uma pressão muito grande, por exemplo, agora, da gente começar a comprovar o ROI do uso de IA nas organizações. Eu diria que a tecnologia está mais avançada que a nossa adoção, pessoal. E a gente, fazendo experimentos com clientes, grandes marcas, consegue ver bem isso. Eu diria que a gente tem que, enquanto humanidade, atualizar o nosso software para a incerteza, para a questão da saúde emocional, para que a gente possa se preparar para um novo momento onde a gente precisa mais de novas perguntas. Quinto ponto, disrupção vai para o palco, mas quem sustenta a confiança no dia a dia? Muitas palestras, muitos talks no evento sobre disrupção, mas o que Scott Galloway, inclusive, falou? Quando o mundo está muito incerto e muito acelerado, o que a gente vai ter de asset mais precioso nos próximos anos é a confiança. Então, as pessoas terem confiança em seus governos, nas suas relações, nas marcas com quem elas se relacionam, vai ser muito importante, é um ativo que a gente tem que construir e manter, porque com a velocidade que as coisas estão acontecendo, isso vai ser um porto seguro, porque o mundo está muito volátil. Então, pensem bem sobre isso. Como que a gente está construindo um ambiente de confiança para as nossas marcas, para os nossos produtos, em relação aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, em relação a todos os nossos stakeholders. Sexto ponto, a gente está realmente preparado para tomar decisão em tempo real. Hoje, a gente tem uma chuva de dado que vem de dentro da nossa empresa, que vem de fora, pelo contexto que a gente está vivenciando. A gente tem aí que vai ajudar a processar melhor esses dados, mas como que a gente consegue se preparar para tomar decisão nesse ambiente mais volátil? Uma das coisas que foi tratado no evento é justamente essa adaptação nossa, para que a gente possa entender até que ponto a gente tem que estar assumindo a direção do barco e até que ponto a gente tem que usar sistemas assistivos para nos ajudarem. Mas, com certeza, isso aqui é uma questão que vai aumentar o fome e a ansiedade dos empresários, concordam? Porque, gente, tomar decisão em tempo real com informação que vai se acumulando a cada segundo é algo muito difícil para a nossa capacidade humana. Sétimo ponto, será que a gente está ignorando a poluição invisível da era digital? Isso aqui foi um conteúdo, um dos poucos conteúdos de sustentabilidade que andaram em relação à energia, onde o pessoal compartilhou como a nossa procura constante por dopamina no mundo digital produz bits e bytes que vão virar lixo eletrônico no final da jornada. Então, eles mostraram, dentro do workshop deles, uma ferramenta, por exemplo, que você consegue medir o impacto de carbono do site da sua marca, comparado com seus concorrentes. Você consegue usar essa métrica para saber se você está mais ou menos verde que eles. Então, eles comparavam, por exemplo, um site de uma Apple com de uma outra marca de eletrônico, e o site da Apple, para você carregar uma página deles, custava 10 vezes mais orçamento de bytes e bits do que um concorrente similar. Mas o que esses 10 vezes mais, quando você multiplica por milhões de acessos, proporciona de consequência quando a gente vai pensar na geração da energia, do número de servidores que a gente tem que usar para conseguir colocar esses serviços para pararem de pé. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante, gente, porque a gente está acumulando lixo digital, beleza? Que no final das contas vai pesar nossa matriz energética, que vai fazer a gente comprar mais servidor que a gente não precisa, que vai fazer a gente construir mais data center que não precisava ter o tamanho que tem. Porque a gente tem um lixo que a gente produz que é invisível. Então, eu acho que todo mundo aqui, né, deve ter lá no seu iPhone, de tempos em tempos, que apagar as milhares de fotos que não usa, que recebeu no WhatsApp. Esse é um exemplo bem claro. Agora, imagine se você guardar as células para sempre. Oitavo ponto, pessoal. Por que a gente segue consumindo inovação com sotaque americano? Num evento que, teoricamente, questionava o status quo, anos para trás, para cá, a gente viu, na verdade, a concentração de uma visão de inovação que é uma visão ocidentalizada. Apesar de uma pequena participação de Coreia e Japão em algumas discussões, o evento
ignorou, assim, em sua grande parte, a existência da China, que é um país que está disputando a indústria automotiva, que é uma daquelas que ele está se preocupando, de energia e de inteligência artificial. Então, para quem quer navegar realmente no conteúdo de inovação, acho que é legal a gente entender que recorte que essa XSW traz para a gente, para que a gente possa ir atrás dos outros recortes, para que a gente não fique com uma visão muito direcionada e restrita a uma visão que não é completa, na verdade, tá bom, pessoal? Estamos chegando no final. Nono ponto, falar de futuro sem encarar o presente é de inovação? Isso foi a percepção minha. Existia no evento uma censura invisível, dado ao contexto que o país que recebe o evento está vivendo. Então, a gente está no meio do Texas, um estado conservador, na cidade de Austin, que é uma cidade que é o oposto do conservadorismo, mas ainda assim com a mão invisível do Estado sobre o evento, que de alguma forma mudou as falas que incluíam política day, mudou as falas em relação à sustentabilidade, mudou as falas em relação que a gente pode ou não falar dos nossos concorrentes globais, tá, pessoal? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente entender, porque sem fazer essa interpretação do contexto do que está acontecendo, a gente não vai conseguir enxergar o contexto e a abrangência de onde a inovação pode chegar, considerando todos os fatores. E aí, o 10º ponto, para a gente fechar essa parte do dedo na ferida, é por que o SXSW ressoa tanto com executivos brasileiros. A gente tem uma participação na XSW, pessoal, de executivos brasileiros que é muito grande. Nós somos a maior federação internacional, digamos assim, que visita o evento, e nós consideramos a SX o maior evento de inovação do mundo. Eu nem sei se, na verdade, ele é, tá, pessoal? A gente tem outros bons eventos de inovação pelo mundo que têm outras perspectivas, e eu acho que a gente tentar identificar o melhor talvez seja uma provocação, uma citação errônea. Mas eu vou te dizer para vocês por que o evento ressoa tanto com os executivos brasileiros já já. Tá bom, Eric, poxa, você tá provocando muito, mas o que foi bacana no evento? Vou trazer aqui então o que foi bacana, e aí um lado, inclusive, mais humano para quem pretende ir nos próximos, pessoal. Pensando no porquê que o evento ressoa tanto com o brasileiro, o evento do SXSW, ele tem 4 Cs que eu acredito que são essenciais para quem quer ir aproveitar a cidade de Austin, o evento como um todo, que são conteúdo, conexões, cultura e comida. Gente, Austin parece um carnaval dos executivos. Quando você chega naquele lugar, existe uma essência brasileira de mistura e de bagunça organizada que ressoa muito com a gente. Então, eu entendo o porquê que faz tanto sucesso para os executivos brasileiros esse evento. É um evento que, teoricamente, é perto para a gente ir, Estados Unidos é atrativo, então a gente acaba tendo muito acesso e facilidade para ir para lá. Aí, falando de coisas legais de conteúdo, pessoal, a gente teve muitas falas interessantes sobre o papel do ser humano na era da IA. Então, se eu fosse ver assim, um take, as meninas já falaram sobre isso, então eu vou reforçar essa fala sobre o papel do ser humano nesse mundo que está em constante mudança e com a ascensão de um concorrente à nossa altura, daquilo que a gente achou que fazia de melhor, que era pensar, foi a parte mais interessante do evento. Segundo ponto, eu gostei muito dos experimentos com dados e IA que mostravam como ela podia fazer parte do nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, eu tenho um vídeo de uma ativação da IBM que você ia para uma mesa jogar ping-pong e não tinha nenhum device, né, em você, na raquete, na bolinha, e você jogava ping-pong naturalmente e ele ia marcando para você como que estava o seu score, inclusive com um narrador do jogo, deixando ele mais emocionante. Achei um experimento bobo e simples, mas eu acho que é um experimento muito legal para mostrar como a tecnologia pode ser invisível e pode amplificar a experiência das marcas nesse mundo onde a vai estar integrado com a nossa vida. Eu, felizmente, ganhei esse jogo por um ponto de diferença em relação ao nosso concorrente. Então, isso foi muito bacana. Outro conteúdo muito bacana foi o conteúdo da neurocientista, depois eu posso mandar para vocês o nome dela certinho, eu sou ruim de nome, que mostrou como que o nosso cérebro interpreta vídeos virais. Então, ela iniciou a palestra lendo o cérebro dela, para mostrar quando ela estava excitada, ou quando ela estava calma em relação à plateia, e ela conseguiu decupar o que o nosso cérebro primitivo e o nosso cérebro consciente faz com que ele engaje com vídeos virais. Achei um estudo muito bacana, uma sala, sabe assim, lá no cantinho, que não estava na grande programação, e aí talvez esse seja um grande insight do evento. Eu, particularmente, evitei as grandes salas e aqueles eventos que seriam noticiados pela grande mídia em 5 minutos depois que ele acaba, então Amy Webb, Scott Galloway e outros,
porque isso ia estar na internet, óbvio. A experiência não é sobre ver a palestra, mas sobre encontrar as pessoas, sabe? Tudo que você faz no meio do caminho. Mas enquanto dica que eu daria para as pessoas que pensam em ir para essa XSW é tentem ir atrás daqueles conteúdos que vocês não vão encontrar na internet depois, que vão ser mais, que vão ter mais significado, que vão mais ressoar mais com você, inclusive. E o mais legal lá também é que você via coisas interessantes andando pela cidade como se fosse um dia normal. Então, esse aqui, por exemplo, é o Solament, que é um material que protege você do frio, do calor, ele ajuda a proteger frutas que precisam ser, por exemplo, é, se a gente for conquistar Marte, pessoal, a gente precisa proteger o solo das radiações. E com esse material você consegue, por exemplo, plantar em Marte. Muito legal. Então, várias coisas legais você conseguia ver andando pelo evento, mais de tecnologia. Inclusive, você tinha robôs do Uber Food que entregavam comida para você sem você precisar lidar com o motorista, né? O próprio carro autônomo, durante o evento, durante a CGCW, lançaram o Waymo autônomo lá, você podia pelo Uber pedir o carro, ele te buscava sem motorista nenhum, você entrava no carro, ele dirigia melhor do que um motorista normal, e isso fazia parte da vida. Então essa parte é muito legal. E, só para a gente quase finalizar, um experimento que eu achei muito bacana, foi um experimento que clonaram a pessoa digitalmente e fizeram uma entrevista comparando as respostas da pessoa e do clone digital dela, para saber o quão aderente o processo de escolha e tomada de decisão do gêmeo digital seria. É um negócio muito legal para pesquisa de mercado. Então, para quem está aqui, precisa fazer validação de embalagem, de mensagem, de marca. A gente, inclusive, tem desenvolvido coisas nessa linha, mas foi muito legal ver ao vivo um experimento inusitado como esse. E, para quem deseja ir no evento, a parte cultural, e aí não posso criticar, que a cultura é americana, você está nos Estados Unidos, então essa cultura que você vai consumir é muito legal. Então, todo dia tinha show de todos os tipos, de gente que está surgindo agora e está bombando, como Jason Bonne, até o pessoal, né, que é bem mais redneck, toca a música mais tradicional. Então, isso é uma parte muito legal de Austin, pessoal. Então, para quem deseja ir, eu diria que não vá só pelo conteúdo. Pelo conteúdo, você poderia ficar em casa, tá? No seu escritório, e você vai receber tudo ao vivo, acompanhando os grupos do Otter, acompanhando os grandes veículos. Você vai conseguir ver isso tranquilamente. E aí, só para a gente fechar, para quem quer ir para assistir, eu diria que cada pessoa tem uma experiência diferente. Então vá, conecte-se, curta e aproveite a sua. Você não vai ter uma experiência igual a outra. Você não vai ter um evento que vai ser 100% aproveitável. Você vai errar as palestras que você entra, você vai ver conteúdo que não vale a pena, mas ao mesmo tempo você vai conhecer pessoas muito legais, improváveis que você não conheceria se tivesse ficado em casa ou na sua empresa. Você vai experimentar uma comida diferente, você vai vivenciar uma cultura e um evento num lugar que fazem sentido. E como última dica, pessoal, se precisa ir com missão é muito bom se você precisa de um ponto de apoio. Tem gente que, né, vai, se conecta, sabe o que está acontecendo, faz acontecer, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um grupo que está indo com o mesmo objetivo. Então eu, pessoalmente, eu fui com o Institute of Tomorrow, muito legal, muitos CMOs indo, pessoal de design, então pessoal que tem uma pauta mais ou menos para poder trocar parecida, e eu recomendo muito para quem deseja ir com o grupo. Para a gente fechar nossa fala, eu finalizo com provocação. Esse ano, comparado à expectativa que eu tenho da SX e do que os meus amigos já tinham ido anteriormente, eu achei a SXSW muito corporativista. Eu entendi ali uma censura invisível, uma mão invisível do governo em cima dos conteúdos. Eu achei um evento com muito brasileiro, mas com pouco olhar latino em sua programação. E eu achei ela menos esquisita do que diziam que era antigamente. Então, a provocação que eu diria aqui é que a gente precisa fazer a SXSW estrear novamente, que é uma frase que eles usam muito em Austin. Mas foi muito legal, valeu a pena, e essa era a conclusão da fala de hoje. Pessoal, obrigado pelo tempo, espero que eu não tenha enlouquecido vocês com a minha velocidade, e vamos juntos para a próxima. Nossa, Eric, impressionante. Não nos engoliu com a sua velocidade. Eu acho que trouxe riquíssimo, um olhar muito diferente, obviamente, do que algumas coisas que a gente já andou lendo e visto por aí. Eu acho que traz provocações super pertinentes para o nosso mundo de negócios, né? E para nós como instituição, e vocês, né, como uma grande agência. Muito obrigada, viu, Paulo? Acho muito interessante, Eric. Ao mesmo tempo que é um evento fantástico, eu acho que a sua mensagem é
não basta um evento fantástico, a gente precisa ter inputs de outros eventos fantásticos e ter um balanço com sotaques diferentes, né, para enriquecer ainda mais as nossas experiências. Eu acho que ele realmente, pelo que a gente já viu um pouquinho até das duas apresentações anteriores, é um evento que traz insights em diferentes áreas, não só em tecnologia, mas é importante nós aqui do outro lado, que estamos buscando por inspiração para nortear nossos negócios, que a gente tenha claro que não basta só o SXSW, né? O SXSW é importante, mas, como você falou, ele tem um viés que soma, mas que não pode ser exclusivo, né? Então, eventos na Europa, eventos no próprio Canadá, que tem eventos de inovação muito interessantes também, eventos na América Latina, eu acho que acabam contribuindo para trazer uma visão mais completa do que pode ser feito no mundo, né? Principalmente para marcas que têm um objetivo de se globalizar, né? Então, eu acho que essa talvez tenha sido a mensagem que mais me pegou aí na sua apresentação, essa questão do sotaque, né? E a outra coisa que você falou, que eu queria até que você comentasse um pouco mais, nesse ambiente de incerteza, eu acho que as relações de confiança é o que vão fazer diferença, né? Além da tecnologia, essa questão da construção de relações mais humanas e de confiança. Você pode só comentar um pouco mais sobre isso? Legal, muito boa sua leitura, Paulo. Essa questão da confiança foi uma questão que me pegou, assim, de surpresa lá, inclusive, porque enquanto a gente está falando toda hora de disrupção, velocidade, FOMA, qual que é o contraponto disso para você ter um lugar seguro? E aí o Scott Galloway que trouxe essa provocação. Pessoal, se tudo está mudando toda hora, e se algumas coisas no meio, inclusive, quebram, que é o modelo de inovação americano, né? Como que você acha um lugar seguro para você se proteger enquanto 90% das coisas estão mudando, você sabe que tem uma parte que você sabe que vai se manter, que é um lugar onde você vai ter conforto, que é um lugar onde você sabe que as coisas vão manter uma lógica. E aí ele falou muito sobre essa parte de que as marcas têm papel fundamental nisso. Então, mesmo na transformação toda que está acontecendo, você conseguir manter uma postura de saber quem você é e o que você defende, vai trazer para o consumidor, que é o que geralmente a gente vai estar falando aqui sobre, essa confiança de que, olha, está tudo mudando, mas eu sei que aqui, desse fulano, dessa marca, esse produto, eu posso continuar interagindo e consumindo, porque ele não quer me passar para trás, com o número de coisas que estão acontecendo, sabe? Ou neste lugar eu busco conforto. Ou no meu governo eu busco conforto em relação a tudo o que está acontecendo, né? Então, das coisas que falaram foi muito isso também, o papel das políticas governamentais para que, no meio de toda a transformação, as pessoas sintam que existe uma estrutura que as coisas não vão cair por terra, né? Se a IA assume os trabalhos, o que é o novo emprego, por exemplo? Legal. E essa questão também, eu acho, da gente se posicionar como questionadores, né? Que você falou, eu acho que nesse cenário também de incertezas, a preocupação com as perguntas certas, né? Da gente realmente adotar uma postura questionadora, que é o que, até ligando com a apresentação anterior, é o que, nesse cenário de incertezas, vai abrir caminho para as inovações ou para a gente estar recebendo insights diferentes, até ir tirando a gente da nossa zona de conforto. Muito bom. Até ligando com a nossa amiga que falou da questão da incerteza, quando você pensa em questionar, em ter curiosidade, eu diria que são skills muito importantes para a sobrevivência humana nesse novo futuro. Que é não aceitar as coisas no automático para poder ter um pensamento crítico, já que as respostas vão chegar muito prontas, e ter curiosidade do que é possível com o que a gente está construindo. Porque eu diria que a gente hoje está com um poder muito grande nas mãos, mas a gente tem menos curiosidade do que a gente devia
para construir com a base que a gente já tem as coisas novas que a gente precisa, sabe? Então, isso é uma coisa bem, bem relevante nesse novo momento. Até dentro disso daí, uma coisa interessante que eu acho, reforçando a importância do questionamento, perdão, eu acho que quando a gente pede algum produto, algum resultado ali para a inteligência artificial, a gente também tem que se questionar se aquela entrega é a melhor entrega, né? Eu acho que é importante, dando até um exemplo simples, quer dizer, pedir para o ChatGPT escrever um texto determinado. Quer dizer, você tem que ver se aquele texto realmente reflete o seu objetivo, o seu propósito, ou se você também tem que perguntar para outras fontes, e aí depois, eu acho que voltamos nessa questão do sotaque, né? Eu acho que você não pode se apoiar num sotaque só, ou num GPT só. Eu acho que precisa a gente ainda manter um pouco essa consciência da importância do humano no questionamento e na análise do que vai ser realmente compartilhado. Perfeito. Olha que interessante, Paulo. Você me lembrou de um negócio legal. Antes de ir para o evento, me preparei para fazer a cobertura do evento. E o evento é muito corrido. Você não tem tempo de ficar parando para ficar produzindo vídeo, tirando foto, e escrevendo toda hora, se esse não é o seu trabalho. Então, não fui lá com job de produção de conteúdo. Mas eu imaginei, né? Curiosidade e questionamento para pensar como que IA podia me ajudar a fazer isso de um jeito que acelere e me ajude a chegar no ponto final de ter alguns conteúdos específicos de acordo com os conteúdos que eu visse, mas com um ponto de vista que não fosse padrão IA. Então, eu quero que a IA faça, eu quero que a IA escreva, mas o ponto de vista não é dela, o ponto de vista é o meu, beleza? Inclusive, eu quero que ela simule os meus erros na hora de escrever. Então, eu fiz um bot que simula a minha escrita, que não escreve perfeitamente, porque o ser humano não escreve perfeitamente, e ele, para gerar algum texto, ele precisa do conteúdo que eu vou abordar e do meu ponto de vista sobre o conteúdo. E aí, inclusive, ele tem um nível de pimenta, que eu quero dar ou não no texto. Se é um texto mais provocativo, como foi o dia de hoje, ou se é menos. Legal. Eu escrevi algumas coisas com esse fluxo, e os primeiros eu não gostei muito, que estava meio robótico e tal, até que chegou num nível que eu achei que estava... Eu até fiquei na dúvida se eu escrevi. Publiquei algumas coisas e recebi de pessoas. Eric, nossa, esse texto mexeu comigo. Veja bem, ninguém quer um texto de robô, como já falaram, né? E ninguém quer um texto que não tem alma. Então, olha só que legal. Deu para pegar aquilo que o robô nos dá e deu para dar alma ao mesmo tempo. Eu acho que a gente está nesse momento, né, que a gente precisa adaptar as coisas para que a gente se aproveite das tecnologias, mas para que a gente não perca a humanidade. A gente não pode perder a humanidade. Então, se eu for dar uma dica de ouro aqui para vocês, pessoal, ensina o ChatGPT a errar no texto, porque ele tem que ser mais humano. Legal. Valeu, Eric. O Rogério fez uma pergunta aqui, inclusive. O pessoal tem perguntas aí? O Rogério, né? Primeiro quero agradecer, Rogério, você por ter participado ativamente aqui dessa manhã com a gente, sempre trazendo algumas observações, né? Primeiro ele agradece, Eric, suas provocações ótimas, que ele concorda, né, com o bairrismo atual, que é um reflexo deste momento e que o mundo vive, e como nós brasileiros podemos evitar esse comportamento e aproveitar melhor o que esse e outros eventos proporcionam. Boa. Acho que a primeira coisa é reconhecer que o barrismo existe. Que nem quando você vai fazer uma pesquisa, você sabe que existe um viés na interpretação dos dados. Entendendo que o barrismo existe, aí você absorve com a mente aberta para poder fazer sua crítica. E pense, o que faltou aqui para eu buscar em outro lugar? Então, eu diria que nós, como brasileiros, para evitar esse comportamento, a gente tem que evitar a síndrome do vira-lata, que às vezes a gente tem. A gente vai para assistir buscando a resposta do futuro, como se o americano fosse dar a resposta para a gente. Não, a gente está lá buscar insumo para poder interpretar com a nossa resposta. Começar em lugares que você não iria. Então, assim, na próxima X que eu for, eu vou ver o conteúdo que eu não veria. Então, vou fazer uma primeira lista de conteúdo, que é os que mais interessam, que tem a ver comigo. Eu vou cortar eles. Essa aqui que eu não vou. Isso aqui depois eu vejo. Agora eu vou no que eu não iria. Eu vou lá nos alucinógenos, eu vou lá no negócio de, sei lá, de quê. Vou deixar me surpreender. Isso também vale para eventos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente está indo consumir conteúdo americano, mas a gente está indo no Hacktown,
que é um evento grande que acontece aqui, que é a nossa SX, eu diria, que tem um sotaque brasileiro. A gente está pensando nos eventos da Ásia, a gente está pensando nos eventos do Oriente Médio, a gente está consumindo informação e notícia que não vem só de uma visão anglo-saxã. Inclusive, a gente não devia se colocar no posicionamento anglo-saxão, a gente é latino, pessoal. Nós fomos colonizados pelo anglo-saxão. Então, veja bem, as nossas raízes não são as mesmas. A gente tem que considerar essas visões, a gente tem que ir atrás de outras visões. Então, Rogério, eu acho que o comportamento que a gente tem que ter é de se abrir para todas as visões e se conectar com a nossa também. A gente também tem uma visão própria. E a gente tem que colocar ela para fora. Muito joia. Obrigada, Eric. Eu quero agradecer a participação de todos aqui que se conectaram com todos. Esse evento vai ficar gravado, vai para o YouTube da Abre nos próximos dias. As apresentações que foram autorizadas serão enviadas a todos que se conectaram. E aguardem, né? Dia 24 de abril tem uma próxima atividade do Abre Inovação. Acompanhem também as atividades da Abre pelas nossas redes sociais, pela nossa página. E acho que é isso, pessoal. Uma ótima semana. Paulo, quer dar um tchauzinho também? Claro. Obrigada, Então, Eric. obrigado, Raquel. Queria agradecer realmente mais uma vez o Eric, a Cláudia e a Amanda por compartilharem conosco não só a experiência deles lá, mas um pouco da própria visão deles, do que eles digeriram dessa experiência e passar um pouco para a gente esses insights. Eu acho que todo mundo está saindo mais rico hoje com a soma desses inputs todos que a gente recebeu. Eu, Sim, particularmente, estou saindo super motivado e super inspirado aqui. muito bom. Eu acho que a ideia dessa frente Abre Inovação é justamente essa, da gente ter um espaço para compartilhar experiências relacionadas à inovação, ajudar os associados da Abre e todo o ecossistema de embalagens a se conectar com insights diferentes, de preferência, inclusive, de uma forma mais abrangente possível, como o Eric comentou ali, agora no final da apresentação dele. E a gente, então, agradece todos os que participaram aqui e já reforçando o convite para um evento para vocês já save the date, e marcarem na agenda, amanhã do dia 24, que em breve a gente vai passar mais detalhes para a gente continuar essa nossa jornada de conexões no ecossistema de inovação e de embalagens. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia, ótima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.